Agora, gente, será que é possível empreender diante dessa situação? Para os pequenos empresários que estão há pouco tempo no mercado aí do empreendedorismo, como lidar com isso? Você sabe como? Se você não sabe, preste atenção nessa dica muito interessante que o consultor Márcio respondeu, né, pra gente essas questões, entre outras também que pode ajudar para você que está meio perdido aí nesse momento de quarentena e não sabe como lidar com esse empreendedorismo. Confira aí. Sim, é possível empreender mesmo num período de crise. Inclusive, é nos períodos de crise que mais se aflora o processo criativo das pessoas em tentar buscar fazer algo diferente nos seus negócios. Ou melhor, se você não tem um negócio ainda, você criar o seu negócio. Então, historicamente, nós acompanhamos que quando se passa por um período de crises, nesse período é onde acontece muito as invenções, as principais invenções que aconteceu na humanidade foram em processos de crises. Por quê? É um processo que te leva a olhar de forma diferente o seu cotidiano. Então, quando nós olhamos, né, para as grandes maravilhas que foram criadas no mundo, não foi no momento de marasmo ou no momento de abundância que foram criadas essas maravilhas, e sim nesses momentos de crise. Então é totalmente possível inovar, e nós estamos acompanhando muitas famílias, muitas pessoas inovando em seus negócios, inovando na forma de gerir o seu negócio, transformando a mudança do físico, das suas lojas físicas, indo para o e-commerce, colocando a questão do drive-thru, colocando a questão da entrega das suas mercadorias de forma mais contundente. E isso passa na cabeça de todo empreendedor, toda pessoa que quer montar um negócio, que quer empreender, ele sente esse medo do fracasso. Mas o medo, nós temos que entender que o medo pode ser muito positivo. A partir do momento que eu compreendo que é o medo que vai me levar a me conduzir a criar um plano de negócio para o meu empreendimento muito mais robusto. Por que robusto? Porque eu vou diminuir todos os riscos que podem ocorrer na implementação do meu negócio. Então o medo que nós temos que compreender, que o medo é bom, porque o medo ajuda a diminuir todos os riscos. Então você ter medo é muito importante no processo de empreender, porque você vai cuidar de detalhes que podem levar esse negócio ao fracasso. Então por isso é importante você aprender a dominar os seus medos e contorná-los. Contorná-los de que forma? Você aprende a contornar seus medos, diminuindo todos os riscos que são inerentes a esse negócio que você está querendo, né? Que tem um anseio de colocar. Então é muito importante você ter o medo. E não tenha medo de falhar. Alternativa e erro. Esse é um método, a metodologia muito utilizada no empreendedorismo. Você começa a testar, fazer as testagens. Em administração a gente vê muito, né, o ciclo PDCA. Então é muito importante você ter o projeto, começar a testagem e ir para frente. Pergunta muito interessante. Então, para as pessoas que iniciaram no empreendedorismo e justo agora nessa hora, nas pessoas que inovaram nos seus negócios e justo bem na minha hora vem a questão da Covid-19, né, do coronavírus, essa pandemia, quarentena. O que você deve fazer? Nesse momento você tem que, né, tentar manter a tranquilidade, porque é um momento que vai passar, você tem que ficar atento às alternativas que o governo estabeleceu para ajudar as microempresas. Se você é MEI, né, seu negócio é pequenininho, é MEI, você tem que ficar atento que tem ajuda do governo, né, que é o Corona Voucher. Se você já começou a empreender já um negócio de pequeno para médio porte, você tem que ter as ajudas do governo, a questão da postergação dos impostos nacionais, do DAS, do Simples, a questão do financiamento da sua folha de pagamento para que você não tenha que demitir nenhum dos seus funcionários. Então tem alternativas agora, cabe você enquanto empreendedor, cabe a você enquanto empresário a buscar alternativas aí para minimizar o impacto dessa quarentena. E sim, o que nós temos que manter agora é a tranquilidade. Vai passar. É um período, como todas as crises vieram, né, as maiores crises vieram e logo elas foram, e vamos utilizar aí
uma analogia que é muito utilizada, que depois da tempestade vem a bonança. Então logo, logo vai passar essa pandemia. A adaptação dos negócios, ela vai se dar muito, né, com uma palavra que se utiliza muito é disruptura. Então você, né, tem o seu negócio, você tentar inovar no seu negócio, colocar algo diferente no seu negócio. Então nós temos aí hoje, eu vou dar um exemplo de negócio, que é a prestação de serviço dos salões, né? Então tem muito salão, por exemplo, salão de estética que está paralisado. O que algumas empresárias estão realizando nesse segmento? Elas estão vendendo voucher. Então se ela tem aquela clientela ativa, o que acontece? Ela está antecipando, por exemplo, porque ela precisa de fluxo de caixa, essa empresa agora. Então, tem muitas dessas empresárias, salão de beleza também, que estão inovando, fazendo o quê? Vende um voucher, um vale, que futuramente, quando liberar o funcionamento desses estabelecimentos, o cliente já terá direito para utilizar. Então, é muito interessante agora você olhar para as alternativas que o mercado está nos fornecendo. Então, quando a gente fala sobre essa questão da adaptação, nós temos que nos adaptar agora. Se o modelo de vendas hoje, eu tenho uma loja de varejo, de confecção, mas minha loja está fechada, eu não consigo vender por causa da minha loja, vão para a internet? Reforçando sobre as redes sociais. Em um momento onde o comércio está estagnado, parado, as pessoas têm medo de ir até a sua loja, se dá a necessidade sim de você olhar com carinho para as redes sociais. Faça essa experiência. Permita-se a olhar com carinho, tentar migrar parte do seu negócio para as redes sociais. Modelos mundiais dão certo. Mas vamos colocar aqui uma grande varejista do Brasil, Magazine Luiza, que se tornou uma potência utilizando o e-commerce. Então, faça isso, faça a experiência de vender online também. E não precisa investir muito dinheiro, não. Às vezes é mais o processo criativo, né? Ter a criatividade de fazer alguns posts, marcar os seus clientes, pegar o look do seu, ali da sua arara que você mais acha que é interessante com o perfil do seu público e disparar essas mensagens para o seu público. Marque, localização, check-in. É muito importante isso nesse momento. Tem que vender, utilizar a estratégia do condicional, delivery de roupa, faça isso, de calçado, faça isso. Não é só delivery de comida não que pode ser feito não. Às vezes a restrição é do cliente ir à loja, mas você pode levar a loja até o cliente. Eu acredito muito que esse é o momento da gente reforçar, ou fortalecer o comércio local. Então esse movimento, né, compre do pequeno, hashtag compre do pequeno, que valoriza os pequenos negócios, que tem um impacto, né, tem uma força tão grande de geração de riqueza nos nossos municípios. Então é muito importante nesse momento você valorar, ou seja, valorizar o comerciante, o empreendedor da sua cidade, do seu município. Nós estamos vendo aí a questão, o impacto hoje de comprar, de ser refém de empresas fora do país, com o alto do câmbio, né, o dólar explodindo aí, ficou muito caro as coisas para quem sempre priorizou comprar coisas, por exemplo, da China. E hoje é o momento de você valorizar os pequenos da nossa região, porque é o dinheiro que gira na economia, é o dinheiro que fomenta o PIB de cada município. Então valorize os comerciantes, os empreendedores que acreditaram em cada município colocando seus negócios. Valorize eles para que eles mantenham seus empregos. E por que isso é importante? Porque o impacto na retomada econômica será menor para aqueles municípios que mantiveram ainda um potencial comercial, mesmo no período da quarentena. E aqui eu quero deixar uma mensagem para você que quer empreender, ou que você que é empreendedor. E estamos passando por essa situação, uma pandemia histórica, uma crise histórica desde o crash de 1929, uma recessão que já se deu e se dará, né, que nós temos ainda, como nós
dizemos em economia, a questão da cauda longa, né? A cauda do cometa. O cometa passou, mas a cauda vai ficar. Então ainda nós teremos um período ainda de adaptação desse novo cenário. Se você é empreendedor, se você quer empreender, você está no caminho certo, porque a economia só se dá, uma sociedade com uma economia forte, por causa de você, de nós que somos empreendedores. Que legal essas dicas aí, né, Márcio? Muito obrigado por passar essas dicas para ajudar a gente nesse momento aí de quarentena e muitos empresários não sabem como lidar com isso.